Dando continuidade às nossas aulas, então, falando sobre vermes, nós vamos ilustrar um pouquinho, né, para vocês como são os platelmintos. Nós vamos ilustrar um pouquinho, relembrando que nós já vimos lá na nossa sala de aula, lembra no quadro, né, que eu fiz aqueles desenhos para vocês. Vamos relembrar um pouquinho para revivar a memória de vocês. Bom, foi falado então sobre os platelmintos nos turbelários, sobre a planária com o poder de regeneração que ela apresenta. Bom, vamos a um esquema bem simples para que vocês possam ver. A planária, né, ela apresenta uma forma alongada, né, e ela apresenta, como foi falado para vocês, aqueles ocelos, ou seja, aquelas características que ela tem que é referente apenas à percepção da intensidade luminosa. Ela não chega a ter um processo de visualização a partir desses ocelos que ela apresenta na parte dorsal. Lembrando, parte dorsal, as costas, né? Destacando também que a planária, ela tem uma característica, ela é altamente umectada, ou seja, ela apresenta um muco revestindo ao corpo. Por que isso? Porque ela tem a característica de respiração cutânea. Todo e qualquer organismo que tenha respiração cutânea, ele tem a necessidade de manter o seu corpo umectado. Bom, voltando para a nossa planária, por que ela é o representante típico dos turbelários, né? Porque nós sabemos, por que nós sabemos disso? Justamente porque a planária ela faz a regeneração. Como é que ela faz a regeneração? Vamos a uma hipótese que ela sofra uma fragmentação parcial. O que vai acontecer? Essa planária ela vai fazer uma regeneração tecidual e com isso então ela passa a ter duas cabeças totalmente iguais. Ela regenera a parte lesada. Mas e se ela sofresse uma lesão aqui? Como é que isso vai acontecer? Nós vamos ter uma que vai ser formada por essa parte, uma formada pela parte do lado de lá e uma terceira planária que vai ter a sua origem na parte inferior do corpo dessa planária. Por ela ter essa característica é que a gente destaca como ser um representante típico. Bom, aí nós falamos da planária então como sendo um representante típico de quem? Dos turbelários. Vamos agora falar dos esquistossoma, o xistossoma maçôni, como a gente falou lá na sala de aula. Bom, foi falado para vocês que ele é um animal digenético. Por que ele é chamado de digenético? Porque ele tem dois ciclos evolutivos. O primeiro deles seria no homem e o segundo no caramujo. Vamos tentar esquematizar aqui para vocês terem uma ideia como é que seria esse ciclo evolutivo, de que forma ele apresenta esse ciclo evolutivo na natureza. Então nós temos lá o homem como sendo o hospedeiro definitivo desse esquistossoma. Esse homem ele vai eliminar junto com as fezes o ovo desse esquistossomo, que é chamado de, se alguém lembra o nome, vamos lá, miracídio. Então o miracídio é o nome que recebe o ovo da tênia quando eliminado junto com as fezes. Quando essas fezes entram em contato com a água, essas fezes se dissolvem e esse ovo ele passa a ter cílios em volta, cílios recobrindo toda a sua estrutura e ele passa a se chamar de, Catarina, como é que chama? Esporocisto, isso aí. Então nós temos aí o esporocisto, que é a característica desse miracídio apresentando os cílios, que vai auxiliar para que ele possa fazer o quê? Ele nada até a margem do rio, ele nada até a margem da lagoa, onde nós vamos encontrar lá então o nosso amigo caramujo. E ele se aloja justamente neste caramujo, onde ele vai fazer passar por uma metamorfose. Nessa metamorfose, ele passa a ter a forma de uma cercária. Essa cercária de vida aquática, ela é uma larva de vida aquática
que apresenta na sua parte posterior do corpo uma espícula, né? Lembrando que essa espícula é como se fosse uma tesourinha, né? Ela trabalha dessa forma aqui. Quando o homem entra na água contaminada pela cercária, e ele não tem a devida proteção, ou seja, ele não apresenta botas, ele não apresenta uma proteção do contato da sua pele com aquela água, o que, que acontece? A cercária vai lá e crau, né? Pica a pele desse indivíduo, provocando uma irritação ao qual ele vai coçar. Quando ele coça, a cercária penetra na pele, atinge a circulação e vai fazer a infestação. Então, por isso que ele é chamada de digenético. Por quê? Porque ela tem dois ciclos evolutivos. O primeiro deles é o ciclo que acontece do homem até o caramujo e o segundo do caramujo até o homem. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas então quer dizer que a pessoa que adquire a cercária uma vez, ela não é contaminada novamente? Veja bem, ela pode ser infectada tantas vezes quanto a pessoa entrar nesta lagoa de coceira sem proteção. Então, se eu tive hoje a esquistossomose, aí eu vou, trato bonitinho, tomo a medicação, aí fico curado. Aí amanhã eu vou, entro nessa lagoa novamente, ao invés de entrar nessa lagoa, eu entro no rio. Né? Por algum motivo, e eu sou picado numa cercária, eu posso contrair novamente essa doença. Como é que seria mais ou menos, né, a estrutura corporal desse esquistossoma? Vamos lá. Primeira coisa que tem que destacar, o macho. O macho apresenta uma característica, eu quero ver se aqui alguém lembra, né? É o dimorfismo sexual. Alguém lembra o que é o dimorfismo sexual? Alguém consegue dizer para mim o que é o dimorfismo sexual? Lembra que a gente falou lá no início, nas nossas primeiras aulas, nós falamos do conceito de dimorfismo sexual? Alguém lembra? Alguém lembra? Vai. Catarina, vai, Matheus, alguém lembra? Não? Bom, o dimorfismo sexual é uma característica que permite que a gente possa diferenciar o macho da fêmea e ao mesmo tempo ele serve de atrativo para a fêmea na hora da cópula, né? Lembrando, um exemplo típico que a gente tem do dimorfismo sexual bem destacado é o pavão, né? O pavão, o macho, tem aquela cauda bonita com aquelas penas multicoloridas, enquanto que a fêmea não apresenta. Quando o macho quer atrair a fêmea para a hora da cópula, o que ele faz? Ele abre aquele leque bonitão e a fêmea se sente atraída por ele. É uma característica típica. Mas aqui no nosso não, nosso inimigo, né? Como eu já falei lá naquele vídeo postado anteriormente, né? O nosso inimigo, o esquistossoma aqui, ele também tem o dimorfismo sexual. Como assim? Na fase adulta, ele tem, primeiramente, ele apresenta duas ventosas, ao qual ele se fixa, se prende à luz do intestino, né? Com essas duas ventosas, uma delas ele se prende e a outra ele tem a característica de capturar o quê? Ele tem a característica de capturar alimento. Bom, então nós temos aqui um esquistossoma humano. Por ocasião da sua fertilização, ou seja, quando ele vai apresentar, né, ele vai fazer o seu ciclo fértil, o que acontece? Ele faz com que o dimorfismo sexual apareça na sua estrutura corporal, servindo de um atrativo para a fêmea. Com essa espícula que ele apresenta na parte posterior do corpo, ele pega essa fêmea e prende a fêmea aqui dentro dessa bolsa. Ele coloca a fêmea presa aqui dentro, onde ela faz a postura dos ovos. Feito isso, com a própria espícula, ele degola, arranca a cabeça da fêmea, tira a fêmea dessa bolsa, elimina a fêmea e ele passa a amadurecer esses ovos, até que eles estejam prontos, aptos a fazer uma nova infestação. E ele elimina esses ovos, então, junto com as fezes, e o ciclo vai se reiniciar. O homem elimina esses ovos junto com as fezes e o ciclo se reinicia. Por isso que nós temos que ter um cuidado monstruoso sempre nessa região, quando nós temos uma grande incidência da esquistossomose, não só nessa região, mas em todo o lugar, nós temos que tomar um cuidado muito grande, seria com o processo que nós temos de infestação. A facilidade de reinfestação
com esses organismos. Bom, então nós já falamos dos trematóides, falamos dos turbelários e agora vamos pegar os cestoideis ou cestóides, como a gente falou. O principal representante deles é a tênia, Taenia solium e a Taenia saginata, né? Foi falado para vocês, nós falamos que a Taenia solium é a tênia do boi ou do porco, a Taenia solium. Quem sabe? Quem vai falar pra gente, né? Quem pode dar essa dica, né? É a Taenia solium. A Taenia solium é o quê? A tênia do porco. Bom, característica dessa Taenia solium, ela mede de 2 a 3 metros de comprimento. Mas o que a gente pode usar para diferenciar a Taenia solium da Taenia saginata, né? Da tênia do porco para a tênia do boi. Bom, a Taenia solium, ela tem, como toda e qualquer tênia, né? Ela tem uma cabeça, obviamente. Essa cabeça ela é arredondada e ela apresenta na sua parte posterior, na sua parte superior, ela apresenta ganchos de quitina, ganchos rígidos, pelo qual ela introduz esses ganchos à parede do intestino e se prende à parede do intestino com esses ganchos. Ela apresenta aberturas pela qual ela faz a sucção da alimentação e ela apresenta o colo. O colo, né? Essa cabeça, essa parte aqui, ela também é chamada de sculex. Lembra que nós falamos do sculex, né? Que essa parte, ela vem presa ao colo. E nesse colo é justamente onde nós vamos ter o aparecimento, né, dos proglótides. Por que eu falo de aparecimento? Porque os proglótides, eles surgem, eles nascem desse colo e eles vão se prolongando, ele vai crescendo o corpo dessa tênia. Para vocês terem uma ideia, uma tênia ela apresenta em média de 800 a 900 proglótides por corpo, né? E o que a gente destaca? A partir do momento em que começa a fazer o surgimento, o crescimento, o aparecimento desses proglótides, ele vai se distanciando dessa parte do corpo que está fixado ao intestino e ele vai passando por um processo de amadurecimento. Dentro de cada proglote desse, que mede de 1 centímetro a 1,5 centímetro, ele é pequenino, chatinho, né? O que a gente destaca que tem aqui dentro? Cada proglote desse apresenta um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino. Olha só. Não confundam, pelo amor de Deus, não me confundam a presença do aparelho reprodutor masculino com a presença do aparelho reprodutor feminino. Não vão me dizer que isso aqui é um animal monoico, pelo amor de Deus, tá? Porque isso aqui não é um animal, isso aqui é uma estrutura. Cada um desses proglotezinhos que formam o corpo dessa tênia, cada um desses proglotes tem um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino. Isso aqui não é um animal, isso aqui é uma parte do corpo da tênia. E cada um desses proglotes, ele produz, ele amadurece, em média, 80.000 ovos. São 80.000 novas possibilidades que existem dessa tênia infectar uma pessoa, né? Agora, como é que isso acontece? Como é que acontece esse tipo de infestação no homem? Olha, nós falamos que essa tênia é a tênia do porco. É a nossa amiga, a tênia, nossa inimiga. Cara, eu cismo de falar que ela é nossa amiga, não tem nada de amizade entre eu e ela. Pelo amor de Deus, eu quero ela bem distante de mim. Bom, vamos lá. Então a tênia solium, como eu falei para vocês, que é a tênia do porco, né? Que tem todas essas características que a gente viu aqui, né? Como é que acontece? Bom, o homem vai, né? O nosso bonequinho lá famoso, nosso homem bonitinho que tá lá, ele faz a eliminação dos ovos, dos proglotes. Veja bem, o homem não elimina o ovo, elimina o proglote junto com as fezes. Após ele ser eliminado com as fezes, esse proglote, é que os ovos vão ser liberados desse proglote e fazer a infestação. Esse homem libera essas fezes, então. O ovo da tênia é chamado de cisticerco. Mas por que ele é um ovo? Por que ele tem? Por que ele é diferente do ovo do esquistossomo, que chama miracídio, né? Por que é diferente? Porque o ovo da tênia, ele contém um gancho de quitina
fixado na parte lateral, que vai facilitar a aderência, a fixação desse ovo à luz do intestino de outro organismo. Bom, aí ele elimina esses cisticercos, né, na água. Esses cisticercos, eles são ingeridos pelo porco, né? Porque, mas o porco não é de vida aquática, tá legal, beleza. Mas por isso que quando a gente fala em comer a carne de porco, nós temos que comer uma carne de porco, que a gente saiba da procedência, que você conheça de onde está vindo aquela carne de porco, que seja de uma boa procedência. Por quê? Porque existem pessoas que criam porcos sempre onde? Onde você tem solto, ou então à margem de rios, né? Por quê? Porque tem a lama, o porco revira aquela lama, né? Ele captura organismo que vem às vezes na água, lixo da água, ele come aquela característica. Então, daí essa necessidade de saber a procedência da carne de porco. É o primeiro item que nós temos para fazer o quê? Que a gente possa evitar a proliferação de uma teníase. Bom, então esse cisticerco ele vai, né? E ele é liberado nessa água. O porco, o nosso amigo porco que está aqui, o nosso amigo porco, então, ele vai fazer a ingestão desse cisticerco. Através desse processo em que ele faz a ingestão, esse cisticerco, através da circulação sanguínea, ele vai e atinge a musculatura do porco, se aloja em meio às fibras musculares e vai formar aquilo que a gente chama de canjiquinha. Quando nós comemos essa carne de porco mal cozida, quando nós comemos a carne do porco mal cozida, o que acontece? Nós comemos junto a ela essa canjiquinha que tem a nossa inimiga tênia lá dentro. E nós fazemos então a reinfestação. Acontece essa reinfestação. Olha, isso no caso da tênia solium. Agora, quando os cisticercos da tênia solium também são ingeridos, nós fazemos a ingestão através de hortaliças mal lavadas, através de alimentos contaminados, através de água contaminada. Pô, mas como é que um alimento vai estar contaminado por um ovo da tênia? Muito simples. O cara que tem uma plantação lá, né? Ele tem ele cultiva hortaliças, ele vende hortaliças. Poxa, mas ele tem que regar, ele tem que aguar aquelas plantas todas. Como é que ele faz? Através de uma mangueira, com uma bomba, ele puxa a água do rio, pela beleza, ele consegue. Ele tem um custo operacional muito menor, só que ele esquece que daquela água ele pode estar espalhando ali o quê? Ovos de tênia, ele pode estar espalhando outros vermes, outras doenças que podem contaminar, né? E os ovos da tênia, eles são altamente resistentes, eles conseguem sobreviver. Então, quando você faz a ingestão desses hortaliças contaminadas, mal lavadas, mal higienizadas, né? Que já ensinei para vocês como é que se higieniza hortaliças, como é que se higieniza alimentos, que se faz a ingestão cru. Então, quando você faz a ingestão desse tipo de alimento, o que nós vamos ter? A infestação acontecendo, causando uma teníase? Não! Nós vamos ter a cisticercose, onde a tênia vai para o cérebro e passa a ser letal, matar. Então a pessoa morre com a cisticercose. Bom, falamos então da nossa inimiga tênia solium. Mas e a saginata, que é a tênia do boi, né? Que nós encontramos na carne bovina? Qual a diferença que nós temos? A tênia saginata, primeiro, olha a diferença. A solium, ela mede de 2 a 3 metros. Quando a gente fala da saginata, ela mede de 9 a 10 metros. Caramba, é tamanho pra caramba, né? Mas Então, qual a diferença que existe de uma para outra? A tênia saginata, ela também tem uma cabeça, só que ao invés de ela ter ganchos de quitina na sua parte superior, ela tem 4 ventosas para que ela possa se fixar
no corpo do hospedeiro. Então ele se fixa não por ganchos de quitina, mas sim por ventosas que se localizam nessa parte superior. Ela também apresenta o colo, de onde nós vamos ter origem os proglotes, e esses proglotes também apresentam a mesma característica, fazendo a infestação. Por esse motivo que nós falamos sempre que, né, a tênia, as teníases, né, elas são de fácil proliferação quando não se tem cuidado, não só as teníases, mas todas as verminoses de um modo em geral, quando não se tem saneamento básico, quando não se tem aquelas noções básicas e estrutural de sobrevivência desses organismos. Bom, eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês ainda, né? É uma curiosidade, achei até legal mostrar para vocês. Aqui nós temos uma planária, por exemplo, é uma planária, tá? Uma planária marinha, né? A característica que diferencia bem uma planária marinha de uma planária terrestre, né? Como é que a gente diferencia? A presença da coloração bem acentuada que ela tem. Os organismos de vida marinha, normalmente eles apresentam uma coloração bem acentuada em relação à planária de vida terrestre, ok? Apenas tipo de curiosidade. Aqui eu vou mostrar para vocês também, né? Como é que seria aquele ciclo evolutivo, olha, né? O ciclo evolutivo do esquistossomo, como é que acontece, né? Aqui nós temos o miracídio. O miracídio, aqui nós temos o esporocisto, o caramujo, né? A cercária, olha como é que é a cercária, né? A forma infectante dele e como é que eu vou fazer o ciclo, então, ele continua, ok? Bom, espero que todo mundo tenha entendido, né? Esse processo dos platelmintos, como é que acontece, de que forma que se passa esse processo todo, né? E agora a gente vai entrar então nos nematelmintos, que são os vermes cilíndricos, são os vermes afilados, como a gente fala, tá? Bom, o que a gente destaca desses nematelmintos, né? Quais são as características que a gente poderia destacar desses nematelmintos? Nós vamos falar isso daqui a pouco.